Paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade temos a nossa lição do dia 5 de maio de 2019, lição de número 5, que fala para nós sobre a pia de bronze, lugar de purificação. O textual diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A verdade prática: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. Então nós vamos, neste dia, aproveitar o comentário desta lição, que tem os pontos. Ponto 1 diz: a pia de bronze, a importância da santidade. E o ponto de número 2, a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. E o ponto de número 3, dois aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes. Então a lição ela percorre por 3 pontos, muito interessante para o nosso comentário, enquanto que o texto bíblico para este comentário está em Êxodo, no capítulo 30, do versículo 18 a 21, e depois versículo 40, 30 e 32, e 1 Coríntios 6, 11 e Efésios capítulo 5, versos 26 e 27. São 3 textos bíblicos. Com isto nós vemos que a nossa lição traz para nós um rico aprendizado. Nós temos a maquete do tabernáculo, porque para falar da pia de bronze, não tem como resumir todo o comentário sem que falemos um pouco do tabernáculo. Porque o assunto do que se trata sobre o cobre, por que pia de bronze? A nossa lição fala pia de bronze, enquanto na Bíblia está dizendo pia de cobre. Porque o cobre, lá no tempo bíblico, é o mesmo bronze para o nosso tempo hoje. Porém, naquele tempo, ele não era tanto trabalhado como hoje. Mas é sabido que desde há 5.000 antes de Cristo já era trabalhado o cobre. O cobre, segundo diz as informações de nossos estudiosos, o cobre é uma mistura do estanho e aí forma então o bronze. Então o que acontece? Quando nossa lição está apresentando pia de bronze, é porque houve um melhoramento, houve uma melhora. Mas nesse tempo bíblico,
período de Moisés, início quando Israel preparava as formas de adorar a Deus através do tabernáculo. Esse tabernáculo, segundo diz a Bíblia, era o modelo que Deus havia mostrado por visões a Moisés lá no monte. Então é lá no monte que Moisés viu que Deus mostrava para ele a forma como deveria ser o tabernáculo. Então Deus mostrou para Moisés que as colunas do Oriente, do Ocidente, as colunas que faziam parte da direita e da esquerda do tabernáculo, a forma como devia ser feito o altar, a bacia de bronze, o altar do incenso dentro da tenda do tabernáculo, o candelabro, a mesa do pão da preposição, a arca da aliança, tudo como deveria ser feito, Deus mostrou para Moisés lá no monte, porque lá no monte tinha o modelo. Quando Deus desce no monte, fala com Moisés, passa para ele a lei. Então, naquele mesmo período, Deus mostra para Moisés também a forma do seu tabernáculo. É interessante observar que quando se diz pia de cobre, nós vamos ver que o altar, os seus utensílios aqui no altar, a grelha, os chifres dos 4 cantos do altar também era de cobre. Nós vamos observar também que as colunas, as 4 colunas da porta, essa porta que apresentava 3 entradas, mais 4 colunas, era também cobre. 4 colunas. Cada coluna que perfazia aos arredores do altar, a forma retangular do altar, 20 colunas também era cobre. 20 colunas também era cobre. Aqui, as colunas da frente, 10 colunas, então, todas 10 colunas aqui era cobre. As 3 primeiras da direita, as 3 primeiras da esquerda, cobre. Junto com estas 4 colunas, cobre. E então é observado que estas formas de apresentações do cobre, ele aparece na primeira parte, onde tinha um contato primeiro com toda a congregação de Israel. O cobre, ele trazia aqui para o nosso comentário um grande significado, porque onde tem o primeiro contato com o povo é cobre. E quando partimos para dentro do lugar santo, e vamos ver também nos ensinamentos o lugar santo do santo, onde fica a arca da aliança, então dentro do quadrado da tenda, dentro do tabernáculo tinha a tenda do tabernáculo, que é chamado aqui o centro do tabernáculo, era a tenda onde ficava o lugar santo com o lugar santíssimo, ou lugar santo do santo.
Então, tudo que se diz que estava dentro do lugar santo e também a Arca da Aliança, esses recipientes aqui, tanto o candelabro, quanto o altar do incenso, quanto a mesa do pão da preposição, eram construídos de ouro puro, ouro puro. Aqui dentro era ouro puro, madeira de acácia revestidos com ouro puro, enquanto o candelabro era ouro puro. A mesa construída com madeira de acácia ou madeira de cetim, mas revestidas de ouro puro. A Arca da Aliança, da mesma forma, com madeira de acácia, mas revestidas de ouro puro. Não tinha mistura o ouro ali. Então vemos que as bases, as colunas aqui, bases de cobre, as bases da coluna que tinha contato com a terra, aqui bases de cobre. Então tudo que dava um primeiro contato com o povo, o sacrifício, o altar do sacrifício, o altar do holocausto, era feito de madeira de acácia com os seus utensílios cobre. E o que vemos aqui, porque a pia tem que ser também de cobre. Por mais que é um símbolo que aponta para o ministério de Cristo, mas ela também era de cobre. A lição, no seu comentário, vai dizer que quando Moisés faz o pedido das ofertas do povo, o povo traz cobre, prata e ouro e coloca tudo na porta da congregação ali. E coloca tudo ali próximo de Moisés, Arão, porque era pedido a oferta, e o povo então ele desprende de tudo que era necessário para a construção desse tabernáculo e leva como oferta a Deus. Então Moisés tinha que administrar aquilo. Então, quando foi feito esse pedido de ofertas, a palavra fala que as mulheres traziam seus espelhos de cobre. E então Moisés, ele toma os espelhos de cobre para fazer a pia. Então, tem essa referência com essa observação na nossa lição do texto bíblico. Pia de cobre com os espelhos que as mulheres traziam. É interessante observar que a mulher, quando diante do seu espelho de cobre, ela observava a sua imagem, se estava bem para se apresentar por onde ia. A preocupação quando se vê a imagem pelo espelho é porque a pessoa tem um sentimento de se mostrar bem aparente. Por quê? Porque ele vai ter contato ou passar por onde tem pessoas.
Então essa era a necessidade de se ter um espelho. Mas quando surge a necessidade de fazer o tabernáculo, essas pessoas se desprenderam desses elementos e de outros para levar até Moisés e Arão, porque era preciso ser feito o tabernáculo. Então é interessante que, pelo motivo de também a pia apontar para Cristo e ser mulheres que doaram os espelhos de cobre para que fosse feito a pia, nós vamos ter nas Escrituras que o profeta ele fala de que Deus estava escolhendo do meio das mulheres uma virgem, porque através daquela virgem nasceria o Filho de Deus. Então tem isso, uma ligação com a pia, porque a pia foi doada pelas mulheres. E Jesus, ele é a semente da mulher. E como semente da mulher, que também tinha como sombra a pia de bronze, onde os sacerdotes lavavam-se antes de fazer os sacrifícios do povo, apresentar os sacrifícios do povo a Deus, eles tinham que passar pela pia, lavarem suas mãos, lavarem seus pés, para depois começar o trabalho. Como sendo representante da pia de bronze, Jesus disse isso que nós lemos aqui no texto áureo: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, verso 3. Então, este era o mistério da pia. Depois que o sacerdote passava pela pia, ele estava apto para dar início ao trabalho do altar. A Bíblia também vai dizer que Jesus, no grande dia da festa, João 7, 37 e 38, ele se pôs em pé no meio do povo, lá no templo, no último dia, no grande dia da festa. Então clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão no seu ventre. O que é isto? Porque todo aquele que vai a Jesus e que segue Jesus, observa que, na verdade, existem virtudes na palavra de Deus e principalmente nas palavras anunciadas e ensinadas por Cristo. Suas palavras purificam. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então esta palavra é como água que purifica. João 19, versículo 34, quando Jesus crucificado e já estando morto, mas os soldados precisavam ver se na verdade estavam mortos para serem eles retirados do Calvário, porque aproximava do sábado.
e aqueles corpos, tanto o corpo de Jesus quanto os corpos dos malfeitores que estavam um à direita, outro à esquerda, precisavam ser removidos das cruzes, porque o sábado estava aproximando. Então diz que quando um soldado chegou e observou, Jesus estava morto. Mas para provar que ele na verdade estava morto, ele furou o seu lado com uma lança. E quando furou então ali, primeiro saiu sangue e depois saiu água. Com isto as Escrituras apontam mais uma vez que na verdade esse recipiente do tabernáculo tinha tudo a ver com Jesus. E aí nós aprendemos na palavra de Deus que somos redimidos pelo sangue. Pelo sangue é feita a redenção. Mas a água que aponta para as palavras de Cristo, a água purifica. Então, seja qual for a situação do pecador, quando ele abraça pela fé um compromisso com Cristo, as palavras de Cristo têm virtude para fazer dele uma nova criatura. É isso que Jesus disse para a mulher samaritana no capítulo 4 de João. Porque se ela tomasse da água que ele desse, a partir daquele momento ela já não teria mais sede. Porque faria no seu ventre uma fonte que saltaria para a vida eterna. O que é isto? A palavra. Ela deveria aceitar a palavra, e se ela aceitasse a palavra como ela aceitou, nós vamos ver a transformação ali. E quando ela entra na cidade e fala a respeito daquele encontro, ela traz os homens daquela cidade, e quando aquele povo ouve o que também Jesus estava falando, eles também perceberam essa mudança e viram que nas palavras de Cristo, nos seus ensinamentos, puderam ver que na verdade ele era o Messias. Puderam comprovar não só pelo dito da mulher, mas eles mesmos viram. Então nós encontramos isto na gloriosa palavra de Deus. E esses versículos e esses acontecimentos, do qual já falamos aqui, citamos, aponta para a pia. E a pia aponta para Cristo. Então que nestes comentários nós possamos tirar proveitos espirituais. A pia de cobre, o altar do holocausto, por onde nas lições passadas nós já aprendemos. Por que a pia? Por que chegar na pia e por que o comentário de nosso trimestre está apontando a cada lição, tirando um tempo? E esse tempo é muito proveitoso porque podemos analisar, estudar. Por isso não podemos faltar da escola bíblica dominical, porque nós aprendemos coisas grandiosas, falando de cada peça, de cada detalhe, de cada medida, como no caso do altar. Depois que o sacerdote passava pela pia, voltava no altar, tudo
tudo tinha uma medida exata. Cada peça apontava para outra peça, porque tudo apontava para Cristo, como no caso do altar. A medida do altar, 5 côvados quadrados. De cada coluna a cada coluna, 5 côvados. Essas colunas respeitava também a medida das cortinas, porque eram 5 cortinas de 28 côvados de cada lateral. E cada cortina de 28 côvados respeitava a medida de cada 5 côvados uma coluna. Então, quando era observado a medida do altar com a medida de uma coluna até a outra, era a mesma medida. Então, tudo tinha um sentido espiritual. A medida do altar era a mesma medida das colunas. O que é isto na casa de Deus? Na casa de Deus não tem ninguém maior do que ninguém, né? Apesar de que é observado que alguém se coloca maior do que outros, mas na verdade esse comportamento infringe as Escrituras Sagradas, porque o ensinamento de Jesus é que aquele que quiser ser maior entre vós será o menor de todos. Então, se alguém quisesse se especificar, crescer, era bom saber que tinha que se humilhar, porque os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então Jesus, na sua obra, seus ensinamentos, quando encarregava-se de ensinar na proporção de cada meta de trabalho, cada aprendizado. Então, cada aprendizado era importante para o discípulo a respeito da obra, no Evangelho, na missão. Mais uma coisa interessante que nós aprendemos com o cobre, o contato que tinha com a terra, é que o cobre, tendo contato com a terra, não tinha o risco de se contaminar com ferrugem, porque o cobre não enferruja. O cobre trabalhado, ele não enferruja em contato com a terra. Então, por isso aqui as bases eram de cobre. Um cobre trabalhado, quase um cobre sendo já bronze, né? Porque eles já tinham essa visão de estar melhorando aqui o cobre. Então o cobre aqui feito para colocar na base de cada coluna, e cada coluna que também era cobre, encaixava nesse cobre que era ainda melhor preparado para ter uma fixação na terra. Flávio Joséfo diz que essas pontas, que é chamada de base, ela tinha uma espécie de como sendo as pontas das lanças
que era preparada para a guerra. Então essas pontas que entravam na terra, que dava suporte a cada coluna, elas eram de cobre. Um cobre mais duro, mais resistente, mais preparado para não ter ferrugem. Então tudo era uma forma que representava a vida cristã, a vida dos servos de Deus, a vida dos profetas, a vida de todo o povo que trazia seu sacrifício, sua oferta. Então que Deus em Cristo Jesus continue abençoando e que esse tempo de estar na escola bíblica dominical seja um tempo valorizado e que cada aprendizado seja como um alimento do céu, né, para nós, alunos e professores da escola bíblica dominical. Deus te abençoe.